O que acontece? Quem trabalha em cadeia sabe que assim, a gente pega uns presos assim que nem deveriam estar presos, né, coletivamente, deveriam estar em medida de segurança. Mas não acontece, né? Então, assim, o preso, né, comete crime, o juiz prende e às vezes você vê claramente que é um preso psiquiátrico, mas tá lá, cai na tua mão, cai no teu colo e você tem que resolver o problema. Tudo contigo mesmo, Tudo se vira. contigo, tudo na tua conta. E isso é muito comum. É absurdamente comum até, faria uma crítica, sabe? Porque você já tem que dar conta de um coletivo. E aí você pega um coletivo com 70, 80 presas e me coloca uma pessoa que surta, que quer bater, a maioria são violentas. E como é que você dá conta disso? Então, a gente recebeu uma presa, mais ou menos assim. Aí fizemos lá, né, o procedimento, botamos ela na cela. E aí eu tô passando pela galeria, a presa... Dona Ferraz, vai tomar... Eu falei, gente, que isso? Porque aí você nem sabe se é uma presa psiquiátrica real, se é uma presa que tá dando de maluca. E você... Porque cara, a não princípio... tem como, não... Exatamente, porque a princípio é uma presa. A princípio ela tá presa ali, ela não tá em medida de segurança. Se ela não tá em medida de segurança, é porque ela é uma presa sã. Tem a sua... Eu falei, como é que é, presa? Repete. Repetiu. Pegamos a presa, né? Colocamos, né? Que é isso que eu tô falando. Tipo assim, a presa tem um dever. A partir do momento que ela descumpre o dever dela de respeitar, né? A gente, né, colocou ela pro isolamento, demos a parte disciplinar e tudo mais. Só que a presa continuou no isolamento, alteradíssima, enfim. Eu não sei se a Maria tá escutando, que a Maria foi coadjuvante dessa história toda. Sua escudeira, né? Isso é, tipo assim, era pela manhã, colocamos a presa lá no isolamento, demos a parte e tudo mais. Mas até então a gente não sabia que a presa era louca, insana. A presa quebrou a comarca de madeira, né? De madeira, de pedra, que é onde coloca o colchão. Ela quebrou aquilo e começou a arremessar pedra na gente. Então, a gente tentava entrar e tinham outras presas no isolamento também cumprindo sanção disciplinar. E a gente não conseguia pagar almoço. A gente não conseguiu pagar o lanche. Olha só, isso assim, o longo do plantão, né? Ninguém conseguia fazer nada. A gente não conseguia dar o banho do sol. Não conseguia fazer nada. Toda vez que a gente ia entrar no isolamento, era saraivada de pedra. Chuva de pedra, literalmente. Chuva de pedra, literalmente. E aí eu nossa, aquilo foi me enlouquecendo. Eu falei, gente, mas a gente tem que pagar a comida. A presa não tem como ficar sem comida, a gente tem que entrar no isolamento. E toda vez que a gente entrava, e ela, pedra. Garoto, teve uma hora que eu também enlouqueci, né? Que de vez em quando a gente também vai a carapuça da insanidade mental e vai e parte pro abraço. Peguei a lixeira limpei a lixeira, né? Me enfiei dentro da lixeira. E fui... E fui eu pro isolamento, a presa tacando pedra, né? Mas assim, na perna tava pegando, mas na calça tática não tava doendo. Quando eu cheguei lá, né, que eu cheguei perto, eu gritei tanto com ela. Eu falei, eu também sou maluca! Eu vou entrar aí dentro! Olha, que assim, eu gritei tanto com a presa. E eu realmente acho que eu saí de si. Tanto que a colega começou, gente, chama alguém, porque a guarda também tá maluca. E eu gritava, e assim, ela foi se acuando, porque ela viu que eu também tinha saído, assim, sabe? Essa polícia é maluca, mano. Eu tinha saído da minha caixinha completamente. E eu vou entrar aí, tu vai ver o que eu vou fazer contigo. E ela foi se acuando. Resolvemos. Aí ela se acalmou, tanto que ela tinha muito medo de mim. Tipo assim, ela me via, ela saía correndo. Então, assim, a gente tem que dar o nosso jeito. Nem que a gente tem que dar uma surtada também de vez em quando, porque, assim, é um problema, porque, assim, a gente brinca agora, mas na hora... Não, na hora... Que eu vou fazer, entendeu? A presa podia pegar na cabeça de um colega, você tinha que entrar para atender demanda de outras presas. Exatamente. E essa presa, assim, realmente, depois a gente encaminhou ela, né, para os nossos hospitais psiquiátricos, enfim. Ela ficou internada um tempo no Roberto Medeiros. Depois ela saiu. Você tem noção do nível de insanidade da presa, né? Ela saiu, foi de liberdade. Uma colega até conhecia mais ou menos a área onde ela ficava. Ela era moradora de rua, numa praça. Ela retornou, né? Foi presa novamente. Era furto, né? Furto, não tinha arma nem nada, mas enfim. Sem violência ou grave ameaça. E quando ela voltou grávida. Né? Exato, ela voltou grávida e ela pegou um cabo de vassoura, você tem noção, são coisas assim bizarras e que chocam muito, né? Ela pegou um cabo de vassoura e começou a se enfiar para poder matar o neném que estava dentro dela, sabe? E aí ela foi
Aí a gente mandou de novo, porque a gente já sabia que ela era uma presa psiquiátrica. E aí ela foi para Roberto Medeiros, fez o tratamento, ficou Tinha que ficar internada. Exatamente, fez a gestação, não quis ficar com a criança, entendeu? E as colegas na época que estavam ficavam com medo dela atentar contra a vida da criança, então ela foi desligada. Então uma presa que se enfia um cabo de vassoura dentro de... Imagina o que ela faz comigo. Não tem nem o que discutir, sabe? Mas a gente passa por essas coisas assim. Você não sabe se a presa é, se não é. E na dúvida você tem que proceder, né? Você tem que fazer o procedimento correto, né? Mas depois você vê que, nossa... E tem preso que você lida na simpatia. Essa tinha que... ela tinha medo de mim, porque ela achava que eu era maluca. Mas tem presos, assim, que também são psiquiatras que, tipo assim, se você dá uma sobra de quentinha, então, assim, você já consegue controlar ela um pouco mais. Se você é mais simpático, se você conversa, enfim. E aí você tem que ver... Eu falo que o guarda é psicólogo, é tudo. É engenheiro, Exato, é nutricionista, exatamente. é médico, tudo um pouco, É complicado. Né?